Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre padrões de projeto, em especial o padrão de projeto Strategy. Então vem comigo, vamos lá que eu vou te mostrar como que esse padrão funciona. Num sistema problema proposto pelo livro-texto Use a Cabeça Padrões de Projeto. Nele a gente tem um sistema de simulação de patos. Então seu objetivo é fazer um sistema que construa vários modelos ali para tentar simular patos da vida real. E aí você tem a seguinte modelagem. Você pensou numa classe chamada pato, um método para fazer o barulho do pato, um método para fazer o pato nadar e um método para exibir o próprio pato na tela. E aí você pensou em fazer subclasses, né? O pato real é um tipo de pato que geralmente aparenta estar bravo. E aí você herda as características da classe pato. Criou um método exibir para exibir esse pato em específico. E o outro pato aqui, o zarro americano, também da mesma forma você criou um método exibir para exibir esse pato que possui a cabeça vermelha. Até aí tudo bem. Na semana seguinte, chega o seu chefe e pede para você um novo método na classe pato, o método voar. Esse método voar, até então, você implementa ele na classe abstrata pato, permitindo que os patos voem. Até aí tudo bem. Só que na semana seguinte, que você implementou o método voar na classe abstrata pato, aconteceu que todos os patos do seu sistema saíram voando. Acontece que o seu sistema também tem um tipo de pato exótico, que seria o pato de borracha ali, que não é um pato real, é um pato de brinquedo. E aí, quando você criou esse método voar na classe pato, todos os patos que herdavam dessa classe puderam voar. E aí o pessoal notou um comportamento estranho no seu sistema, que é um patinho de borracha voando na tela. E aí você pensa numa certa solução de simplesmente sobrecarregar esse método voar no pato de borracha e colocar para que aquele método voar não faça nada. Assim, o pato de borracha não voaria mais no seu sistema e tudo estaria correto. Então você pensa o seguinte: tá, beleza, aparentemente com essa solução eu havia resolvido o problema. Agora basta todo pato que não voar, eu coloco para não fazer nada no método voar, sobrecarrego ele e coloco vazio. E se eu tivesse no meu sistema ali também um pato de decoração, um pato de madeira, por exemplo? E aí eu teria um método exibir para exibir esse pato. No quack, né, o método para emitir som, ele não ia fazer nada. E no método voar também ele não ia fazer nada. Ele não ia ter nenhuma implementação. Parece que essa solução não é a melhor de todas, mas é uma solução. Ok, agora você vê que aquela solução não estava muito adequada e você tenta pensar em recursos da programação que possa te ajudar. E aí você fala assim: ok, eu vou implementar uma interface flyable, que são os patos capazes de voar, e uma quackable, que seriam os patos capazes de grasnar. E aí a flyable teria um método voar, que seria implementado por quem é capaz de voar, e a quackable teria um método quack, capaz de grasnar para os patos que grasnam. Então o pato real realizaria essa interface flyable, porque ele é capaz de voar, e quackable, porque ele é capaz de emitir som, de grasnar. O zarro americano, que é um pato aí de cabeça vermelha, também implementaria essas duas interfaces. O pato de borracha, ele realiza a interface quackable, porque ele é capaz de emitir som, ele é capaz de fazer aquele barulhinho de um pato de borracha. Mas ele não realiza a interface flyable, porque ele não é capaz de voar. E aí ele não precisa do método voar, porque ele não é capaz de voar. Já um pato de decoração não implementaria nenhuma das interfaces. E aí o meu código ficaria limpo, porque ele não teria códigos de funções vazias, que não tem comportamento nenhum. E, teoricamente, meu problema foi resolvido. Em teoria, o problema estaria resolvido, mas na prática não é bem assim que funciona. Uma vez que as interfaces não possuem implementação de métodos, o que aconteceria? O método voar, ele estaria tanto no pato real quanto no pato zarro americano.
e você teria que repetir o código, copiar e colar o código se o voo fosse exatamente igual para esses dois patos. É importante ressaltar que na maioria das linguagens não é possível fazer essa definição de um método padrão nas interfaces. O Java 8 apareceu um tipo de método chamado Default Methods que permite fazer isso, mas não são todas as linguagens OO que permitem esse recurso. Então é correto dizer que as interfaces não possuem implementações de métodos. Dessa forma, você teria um código duplicado tanto no pato real quanto no pato Java americano e qualquer outro pato que fosse capaz de voar e o comportamento de voo fosse o mesmo. Aí que entra o padrão Strategy. O padrão Strategy ele consiste em você fazer uma interface Fly Behavior. Esse behavior é o comportamento de voo e o Quack Behavior, que é o comportamento de emissão de som. E aí você tem, no Fly Behavior, você tem uma interface que tem o método voar e no Quack Behavior você tem uma interface que tem o método Quack. O que acontece é que não são as classes pato que realmente vão implementar essas duas classes de comportamento. E sim, você terá classes específicas para cada comportamento que você tem dentro do seu código. Então você tem um voar com asas, que é o método de todo pato que voa da forma comum. Então você realiza essa interface e cria uma classe chamada voar com asas. E aí você terá uma outra classe que é patos que não voam de jeito nenhum, sem voo, eu chamei assim, que realiza também a interface Fly Behavior. Da mesma forma, você tem todos os comportamentos de emissão de som para o Quack Behavior. Você tem um barulho normal, grasnar normal dos patos, que está representado aqui pela classe Quack, que realiza a interface Quack Behavior. Você tem o Sneak, né, que é o barulhinho daquele pato de borracha, quando você aperta, que também realiza Quack Behavior. E você tem o pato, né, que não faz barulho nenhum, que a gente chamou aqui de quack mudo, que também realiza o Quack Behavior, que o método, a implementação, vai estar vazia ali. No padrão Strategy, você vai ter então, nesse caso, a classe abstrata pato, ela vai ter dois atributos, o Fly Behavior, que é o comportamento de voo, e o Quack Behavior, que é o comportamento de emissão de som que você vai escolher para cada subclasse. E aí essa classe tem o método Perform Quack, que é para fazer a emissão do som, o método Nadar, que todos os patos flutuam mesmo até os de decoração, o método abstrato Exhibir e ali o método Perform Fly, que é o método para fazer o voo. O que acontece? O pato real herda da classe abstrata pato. Portanto, ele vai ter um Fly Behavior e um Quack Behavior que vão ser definidos no construtor dessa classe. Nesse caso, a gente indicou aqui que o pato real ele é um pato que consegue voar, então ele depende da classe voar com asas e ele também depende da classe Quack, que é a implementação normal do grasnar dos patos. Ou seja, o Fly Behavior dele vai estar sendo preenchido com voar com asas. E o Quack Behavior dele vai estar sendo preenchido com a classe Quack. Aqui a gente tem o Java americano, o pato Java americano, da mesma forma, que ele também voa e também faz som. Ou seja, o Fly Behavior dele e o Quack Behavior dele vai estar sendo preenchido da mesma forma que o pato real. No entanto, o pato de borracha ele é diferente. Por quê? O pato de borracha ele tem a classe sem voo no Fly Behavior dele. Então, o objeto que vai estar preenchido ali vai ser essa classe sem voo. Além disso, lá no Quack Behavior dele, ele vai ter aqui o preenchimento dessa classe Sneak, né? Que é o barulhinho do pato de borracha. O pato de decoração, por sua vez, ele depende da classe sem voo e do Quack mudo, né? Que é justamente os dois valores para preencher o Fly Behavior e o Quack Behavior desse pato. E aí você consegue controlar de uma forma muito mais organizada, por isso o nome do padrão estratégia, né?
esses comportamentos diferentes que você tem. Além dessa característica, como agora os comportamentos são definidos pelas essas classes, você consegue mudar em tempo de execução o comportamento de um pato, se for necessário. Por exemplo, o pato de borracha que não voa, durante o tempo de execução você consegue ir lá e mudar o comportamento dele para voar, se isso for necessário para sua aplicação. Então é isso, esse é o padrão Strategy. Te desafio a fazer esse código na linguagem que você mais gostar, orientada a objetos. Então é isso, até mais, tchau, tchau, fui!